Voltando então para o nosso podcast com a Camila Sidwoski Rudnick. Isso mesmo. Ô Camila, então como nós estávamos falando, né, sobre a tua experiência com o Rosário da Madrugada. Foi desafiador no começo, mas eu confesso que antes de começar o Rosário, ali os 40 dias, eu por várias vezes duvidei de mim. Muitas vezes. Eu falo, não vou conseguir fazer. Não vou fazer porque não vou conseguir. Porque quando eu quero fazer alguma coisa, eu gosto de fazer e fazer bem feito, começar. Eu sou muito persistente. A Alessandra fala, tu tem uma disciplina e uma persistência muito bonita. E eu normalmente quando eu coloco uma meta, eu faço. Então eu fiquei muito duvidando sobre isso. Falei, será que eu vou ser capaz de acordar todo dia às 4 da manhã e rezar 2 horas? Será que eu vou conseguir? Será? Fiquei duvidando. Porque eu já tinha feito algumas vezes da Quaresma de São Miguel do ano passado. Que eu acho que ali agosto, setembro, nessa época mais ou menos. E eu fiz alguns dias pingados, assim. E aí eu falei, não, a galera é doida de fazer isso, né? Todo dia, 40 dias sem parar. Falei, não vou conseguir. E aí fiz alguns dias assim pingados da Quaresma de São Miguel. Aí da Quaresma, agora da Páscoa, veio muito forte assim pra mim fazer, só que eu duvidei muito da minha capacidade de conseguir fazer. E eu não queria fazer por fazer, eu vou fazer um dia. Eu sei que pra Jesus a gente estar rezando e estar se entregando e confiando nele, tudo é válido. Mas eu, como sou muito disciplinada e perseverante naquilo que eu quero, é difícil eu começar alguma coisa e parar na metade. Eu me sinto muito mal de fazer isso. E aí eu fiquei duvidando, até que aí chegou o próximo e falei assim, quer saber, eu vou fazer, vamos ver o que vai dar. E aí nos primeiros dias foi desafiador por conta do horário, né? Como a gente tem a Zoe, a gente tem uma rotina bem certinha assim com ela para dormir. Só que normalmente a gente faz a vida acontecer depois que ela dorme. Então a gente vai jantar, eu vou colocar uma louça lavar, uma roupa lavar, lava uma louça, dobra uma roupa, aquela coisa, né? Que a gente tem que se virar no momento que os filhos não estão em casa ou que estão dormindo e tudo mais. Senão eu pelo menos sou, quando ela está em casa, é atenção para ela 100%. E aí a vida continuava. E aí nos primeiros dias eu senti muito, porque como eu acordava cedo, eu ia dormir tarde. Aí o meu corpo tava pedindo socorro, né? Eu falei, Jesus, me ajuda, me mostra o que eu tenho que fazer. Aí conseguimos dar uma organizada na nossa rotina, onde a gente ia dormir ali em torno de 8h30, 9 horas. Aí às 10 para as 4, 15 para as 4 eu acordava. E aí nos primeiros dias foi desafiador, que nem eu falei, mas depois foi fluindo. Então automaticamente ali 7 horas da noite, quando eu colocava a Zoe pra dormir, a gente normalmente já estava jantado e a gente mudou toda a nossa vida, não só a minha, do Alexandre também. Ele se propôs a mudar comigo também. Então a gente mudou toda a nossa logística para 8h30, 9 horas a gente já tá dormindo. E aí foi fluindo ao ponto de eu acordar sozinha. No outro dia, eu não precisava de despertador. Era 3h30, 3h20 eu acordava. Levantava, ia lá tomava uma água, passava um cafezinho e ia lá pro terço. E não dormi um dia. Eu consegui os 40 dias fazer certinho, mesmo sendo difícil nos primeiros dias. Mas eu sempre rezava antes de levantar e eu pedia, Senhor, me ajuda para que eu me mantenha firme na minha oração. E eu fiz uma penitência de fazer de joelhos, né? A Quaresma. E eu fiz os primeiros dias, não consegui fazer, eu fui prolongando, né? A cada terço eu ficava um pouquinho ajoelhada, um pouquinho semiflexionada. E aí outro dia tentava um mistério um pouquinho mais. E foi. Acho que deu uns 10 dias eu já estava conseguindo fazer o rosário inteiro de joelhos, que era a minha penitência, né? Além de acordar às 4 da manhã. Eu já achava que não era o suficiente. Falei, não, Jesus, eu quero fazer mais penitência. Manda que eu quero. E aí eu consegui fazer os 40 dias ali, então, certinho. E aí depois que acabou, eu falei para o Alexandre, eu falei assim, meu Deus, hoje em dia que eu durmo mais, eu me sinto mais cansada do que quando eu estava fazendo a Quaresma. Era uma força e uma disposição sem igual. É uma força que vem do alto, né? E eu pedia todo dia, né, pedia para Jesus me abençoar, falei, manda teu Espírito Santo, me mantenha de joelhos, com os olhos acordados, eu quero rezar, eu quero me entregar, eu quero vivenciar isso. E pelos 40 dias foi muito bonito. Não teve um dia que eu não chorava. E muitas vezes foi muito forte, assim, muitos pedidos de oração que eu coloquei, né, como intenção de oração, muitas coisas que eu venho rezando já há muito tempo, recebi muitas bênçãos durante a Quaresma, então foi grandioso, assim, recomendo quem precisa, assim, ter essa intimidade, né, e se entregar de verdade à Quaresma,
é um momento único, assim, vale muito a pena fazer. Mesmo em meio ao cansaço e aos desafios, vale a pena. A gente recebe uma força, uma disposição, assim, ó, não tem explicação. E para Deus e com Deus vale a pena, porque quando nós fazemos tantas coisas na nossa vida, às vezes, e também acabamos fazendo esforços, às vezes, né? No nosso trabalho, nas nossas, até nós que somos mulheres, né? Quantas coisas que nós às vezes aguentamos, né? A gente faz depilação, né? Sofremos ali. Então, quantas coisas que nós sofremos para a nossa beleza, muitas vezes. Então, como é bom a gente sofrer um pouco por Jesus, né? Que vale muito a pena. E essa mudança também que você teve, né, nas suas roupas de modesta, né? Veja assim que você mudou muito no teu Instagram, né, de muitos tempos atrás, agora. Hoje você se vestindo um pouco como Maria, né? Fala um pouco dessa experiência, você e Maria, porque ela está muito, a gente sente muito a presença de Maria na sua vida. Vai ser difícil não chorar para falar disso, mas desde quando a Zoe nasceu, né, que nem eu falei, a gente voltou, né, para as missas, buscar mais a Jesus, adoração ao Santíssimo, né, Eucaristia e tudo mais, então, e buscando mais a oração no nosso lar também, né, porque a nossa casa é a igreja também, né, é onde tudo começa, né, onde o nosso joelho se dobra pra gente rezar muitas vezes. Então essa mudança veio, né, desde a gestação da Zoe e foi lapidando cada vez mais, assim, e eu fui deixando o Espírito Santo agir, até o ponto que eu comecei a me sentir incomodada com algumas coisas e eu não sabia o que era aquela incomodação, e não sabia, eu falava, Senhor, tem algumas coisas que eu não consigo entender, por que está acontecendo, no meu trabalho algumas portas estão se fechando, eu não sei quais são os teus planos, mas eu confio e entrego, né? Eu espero o que tu tem para mim. E fui entregando, e fui rezando e pedindo para Deus fechar as portas que precisava, abrir as outras portas, e nisso começou a cutucar um pouquinho no meu trabalho. Mesmo sendo um trabalho sempre de muito respeito, nunca nada vulgar ou trazendo para o lado... para ficar ali se mostrando, se expondo, né? Era trabalho, onde eu fazia publicidade para uma loja fitness, mas também tinha lingerie, e sempre foi com muito respeito, sempre. Tanto que eu nunca tive, assim, comentários no meu perfil de homens, nem nada, assim, sempre foi muito respeitoso, porque eu sempre mantive postura e respeito. E o Alexandre sempre me apoiava também, as pessoas sempre viam ele por ali. Só que quando eu voltei da gestação, tem aquela questão do nosso corpo, né? Da gente demorar um pouco para voltar e tudo mais, a gente não conseguir se olhar, porque o nosso corpo mudou, não tem como. A gente vai gerar uma vida, contrapartida, o nosso corpo vai mudar. Não tem como tu escapar disso. A não ser que seja uma pessoa muito famosa, com muito dinheiro, vai lá, faz um monte de cirurgia Mas né? mesmo assim, mesmo assim, a cirurgia não fica. Porque o corpo pode ser, mas a cabeça, né? Então, tem aquela questão, né? Então, a loja esperou, eu me senti à vontade para voltar. E quando eu falei assim, não, eu acho que agora dá, eu tô me sentindo um pouco melhor, eu fiquei doente. Eu fiquei gripada e demorei um tempo para passar. E aí, como eu tinha tomado muito remédio, eu ainda estava me sentindo incomodada. Eu falei, não, eu ainda tô com efeito do remédio, ainda tô muito inchada, não tô me curtindo. Eu me olho, eu não consigo gostar ao ponto de conseguir fazer uma publicidade boa para ti. E aquela incomodação ali, né? E eu não entendendo. E aí eu falava, amor, eu não quero mais fazer isso, mas eu não consigo dizer não. Não consigo falar que, tipo, eu não quero mais, podemos ficar só com a roupa de academia e não fazer mais desse? E não queria. E não conseguia. E aí continuei rezando, né? Falei, Senhor, fecha a porta que precisa fechar, abre a porta que precisa abrir, me mostra que essa acomodação. Foi. A loja falou que a gente vai precisar parar um pouco a parceria. E talvez mais pra frente a gente volte. E aí eu chorei, né? Falei, meu, como assim? Elas me deixaram e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí eu ouvi assim, nítido, uma voz assim, não foi o que tu me pediu? Olha só. E dali eu entendi que aquele incômodo era o Espírito Santo. E aí entra muito as minhas orações, as passagens bíblicas, as músicas que eu comecei a ouvir com mais fervor, assim, entender as letras da música. E eu entendi que era o Espírito Santo me incomodando, me mostrando, tipo assim, isso não combina mais contigo.
Por isso que tu não tá mais conseguindo fazer, por isso que tu não tá mais conseguindo se comportar desse jeito, por isso que não tá, essa porta tá fechando. Era o Espírito Santo me incomodando. E aí foi onde eu comecei a ter mais modéstia em todos os outros segmentos. Eu já tinha antes, obviamente, para ir para missa, que isso foi uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Ao sair, aí ali me perdi um pouco na fase de adolescência, início de namoro ali, que a gente começa a se amar um pouquinho mais, aí a gente quer, né, se mostrar um pouquinho mais. E como eu tinha o Alexandre, era minha segurança, eu me sentia segura em estar vestida daquele jeito. Mas depois eu vi que aquilo era um incômodo. E não é isso que Jesus quer, porque nosso corpo é o nosso templo, né? Merece respeito para nós e para o próximo. Então foi dali que eu comecei a ter essa incomodação ao ponto de eu mudar a minha vestimenta para tudo. Já tem essa questão que a gente muda depois que é mãe, né? É um outro estilo. Antes de ser mãe a gente é uma coisa, a gente virou mãe e o teu guarda-roupa já muda, porque tu olha para aquela roupa e fala, isso não combina mais comigo. Isso aqui não dá para dar de mamar, isso aqui não dá para dar TT para criança tomar. Aí tu já muda o teu guarda-roupa por si só. E aí depois, no meu caso... Vai levar o filho na mão, vai levar a filha na mão, vai bagunçar. Não isso, uma bolsa aqui, não, essa roupa já não combina, a alcinha vai ficar caindo. Tu já começa a se comportar de uma forma diferente depois que tu vira mãe. Eu acho que já é Jesus ali agindo em ti, né? Querida, vamos mudar um pouquinho essa tua roupa? Vamos se comportar um pouquinho mais? E aí, depois disso, aí mais fervorosa na minha oração e na minha fé, começou essa incomodação. Aí foi onde eu comecei a mudar meu guarda-roupa por inteiro. Então ele não é cuidado mais só nas coisas que eu uso no dia a dia. É a roupa que eu saio, a roupa que eu vou em evento, aniversário, em algum lugar, principalmente na missa, na academia também. Eu sempre fui muito respeitosa na academia, isso como pessoa por si só, eu sempre fui assim. Mas às vezes quando tava num dia desse calor, eu ia de shorts e de top. Pra mim não era problema, porque eu não estava sendo vulgar. Eu era comportada, só que eu só estava um pouco mais à vontade por conta do calor. Sim. Ao contrário, às vezes, de algumas pessoas que vão com bermudinha curta, aí não ficam se mostrando, é diferente. O Alexandre sempre falou, tu sempre foi muito respeitosa contigo e com as outras pessoas. Mas mesmo assim tinha uma incomodação em cima disso. Tu pode colocar uma blusa um pouquinho mais comprida, tu pode ir de calça, mesmo que tu passe um pouquinho de calor. Não vai estar deixando de se cuidar. E aí foi onde eu mudei também meu guarda-roupa para a questão da academia. Então hoje em dia blusão é calça, ou no máximo uma bermuda um pouquinho mais comprida. Então a modéstia vem em todos os segmentos, não só naquilo que eu cuidava antes, mas em todo o resto. E é muito bonito assim a gente ver a mudança e se gostar e se olhar do jeito que a gente está hoje. Ver assim esse cuidado, né? Foi muito, muito bonita essa mudança. Esse resultado assim, né, que Deus vai te moldando, né? Uhum. A gente deixa, né? A gente se abre e fala, né? Cuide de mim, me molde do jeito que você quiser. Então, você deixar ele agir, né? Eu acho que esse é a grande chave, assim, para as pessoas que estão mais fracas na fé, que não confiam 100%, é você se entregar e confiar, deixar o Espírito Santo agir, deixar Jesus te moldar do jeito que ele quer, né? Isso mesmo. Camila, qual é a mensagem que você daria para todas as mulheres, né? Você que tem tantos seguidores, né? E seguidoras, né? E que estão assim querendo mudar de vida, que estão inquietas, né, no seu coração e que não sabem onde buscar. O primeiro é buscar Jesus, né? E rezar. E tem uma passagem bíblica, eu não vou lembrar agora qual é a passagem, mas fala, né, que Jesus te ouve em qualquer lugar, né? Então, mesmo que seja no cantinho do teu quarto, você de joelho ali, falando suas palavras, sem precisar saber, né, ter o dom da palavra, ou dom da língua, ou enfim, né, ser especialista nisso, né, você se ajoelhar, você entregar os teus pedidos, as tuas intenções, as tuas orações, aquilo que você deseja no teu coração, porque Jesus vai te ouvir. E mesmo que você não saiba o que falar, Jesus sabe o que tem no teu coração. Você só falar o nome dele já é um pedido para ele te olhar com carinho. Então, é a gente se entregar de verdade, é confiar que tem alguém cuidando da gente, nos protegendo, que a mãe dele, né, nossa mãe está sempre passando na frente das nossas dificuldades, das nossas preocupações, das coisas boas também, tá do nosso lado, sempre nos amparando, nos cobrindo com seu manto. Então, eu acho que o começar é você confiar em Jesus,
dobrar o joelho e chamar por Ele que Ele vai te ouvir. Ele já te ouve, Ele já te vê, Ele já te enxerga, Ele sabe do teu coração. Mas você fazer esse gesto de você chamar por Ele e pedir a proteção dele, eu acho que já é um grande começo. Camila, vamos fazer um bate-bola então? Vamos lá. Um santo de devoção ou uma santa de devoção? Santa Rita de Cássia. Olha! Eu fiz a novena dela esses dias e me apaixonei pela história dela, pela fé dela, pelo amor dela. E acabei fazendo a novena e peguei um carinho muito grande por ela. Muito linda a história de Santa Rita de Cássia. Vale a pena, né? Ver o filme também. Uma música. A música se chama Romanos 12, é do grupo Fraternidade João Paulo. É linda, fala sobre o Espírito Santo e sobre esse incômodo que eu comentei ali antes. Fala justamente, essa música me tocou muito, onde eu entendi esse incômodo ali do Espírito Santo. Vale a pena ouvir ela. É uma passagem bíblica. Isaías 40. Fala sobre quando a gente está cansado, a gente se entregar, né? E confiar em Deus que Ele cuida de tudo. Uma oração. Ave Maria. Um padre. Um padre? O padre Fabiano lá da Medianeira. A gente tem um carinho muito grande por ele. Trocou, né? É o nosso pároco aqui da nossa comunidade. E agora ele foi lá para o Vila Nova. A gente tem um carinho grande por ele. Um papa. Papa Francisco, né? Um livro. Um livro? A Bíblia. Um filme. Da Nossa Senhora de Fátima. Eu não consigo lembrar o nome dela, do filme certinho. Mas é da Nossa Senhora de Fátima, que conta a história dos três pastorinhos, né? Chorei o filme inteiro, é lindo. O dia mais feliz da sua vida? Não pode ser 2? Pode. O dia do meu sim. Que se não fosse o meu sim, né, o meu e do Alexandre, não teria o segundo dia mais importante, que foi o nascimento da Zoe. Através do nosso sim veio a nossa soma, né? Então são os 2 dias mais felizes, o nosso casamento e o nascimento da Zoe. Olha só. E Camila, como vai ficar gravado, né? E qual é a mensagem que você poderia dar para a Zoe? Quando ela crescer e ver a mãe dela, né, falando, né, tão profundo, né, de Jesus. Que ela siga sempre, né, no caminho de Jesus, deixe Jesus guiar a vida dela, que ela confie nele, acredite nele, tenha fé em toda a proteção dele, em todo o cuidado que ele tem para a vida dela, né, e de toda a família dela, que ela provavelmente terá um dia, ou enfim, os passos que ela vai continuar dando. Que Maria seja sempre a querida dela, ela brinca todo dia com Nossa Senhora em casa, então ela tem um carinho muito grande pela mãezinha do céu, que continue sendo a intercessora dela e sempre cuidando dela, assim, todas as escolhas, as decisões, que tudo que eu tenha feito e ainda faço, seja de bom agrado para Jesus, mas para ela também, que ela siga o nosso exemplo de amor, de bom coração, de buscar Jesus, de ter fé, de ter confiança. E você é devota a Nossa Senhora Aparecida? Aparecida. Olha um pouquinho só. de todas, mas Aparecida. Um pouquinho de todas. A gente mais... sempre fica, né? Mas a que mais fica, assim, a que mais é forte para mim é Nossa Senhora Aparecida. Muito obrigada, Camila, né? Muito obrigada Foi pelo convite. muito bom, né, esse nosso bate-papo, né? Muito gostoso. E se você quiser colocar aqui suas redes sociais, o teu... O meu Instagram é @Camila Sidowski, é tudo junto. Camila com C e Sidowski, acho que vai aparecer aí na tela escrito, mas é o meu nome completo, ali tudo junto. E ali eu compartilho um pouquinho do dia, um pouquinho da fofura da Zoe, da minha fé, do servir, né, ser dona de casa, receita. Ainda trago um pouquinho da questão da saúde também, vira e mexe, faço uns desafios de hábitos saudáveis para o pessoal voltar a se movimentar, né? Não deixe de levantar essa bandeira, né? Mesmo, que nem eu falei para o Alexandre essa semana, mesmo tendo modéstia, a gente não precisa deixar de se cuidar, né? O nosso corpo é o nosso templo, a gente precisa cuidar daquilo que Deus nos deu. Então, é um assunto que eu levanto bastante ali no meu Instagram também, o cuidado com a saúde. Então, para quem quiser, fiquem à vontade, serão super bem-vindas. Então tá. E nós do programa Fonte de Fé desejamos, assim, muita luz, né? Muita paz no teu coração, que você sempre continue assim, né? Com Maria no seu coração também, que você transmite ela
sempre, assim como você transmitiu hoje. Amém? Obrigada, amém. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.